A pergunta é sobre arrebatamento secreto. Muitas pessoas entendem que vai haver um arrebatamento secreto. Antes da volta de Jesus. Antes da volta de Jesus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, explicasse. Para nós começar, vamos ouvir mesmo o que o anjo respondeu. Vamos deixar que a Bíblia fale para nós. Vamos ouvir que o anjo respondeu, os dois anjos responderam aos apóstolos. Isso está registrado em Atos, capítulo 1, versos 10 e 11. Tá, 10 e 11. 10 e 11. Ok. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ok. Para os falantes, para os teólogos, estamos a falar para os pastores que leem o texto em grego, não há mudança, não há mudança. Eles até falam, este mesmo Jesus que vocês estão a ver com vossos olhos, ele diz assim, fala, o original fala assim, este mesmo Jesus que vocês estão a ver com vossos olhos físicos, ele não está a falar olhos espirituais, com vossos olhos físicos, neste momento que vocês estão a ver ele a ir com os vossos olhos físicos, assim também, da mesma forma, vocês virão ver, ele voltará da mesma forma, e todos os olhos vão quê? Com os mesmos olhos físicos, ok? E que ele está a falar, o anjo responde desta forma, o original está, estes mesmos olhos físicos que vocês contemplam hoje, ele subindo, ele virá da mesma forma. E os olhos físicos, para aqueles que estiveram naquela época, também verão da mesma forma que vocês estão a ver agora. Ele está a falar literal. O texto original fala de forma literal, não como alguns estão a falar que não, é algo assim que não tem nada a ver, é algo figurado. Não, não é figurado. É mesmo, no original está mesmo assim, olhos físicos. Então, é a Bíblia falar, o mesmo Jesus, como ele foi, ele voltará daquela forma. Vamos encontrar mais outra citação mesmo. Em Apocalipse, um dos discípulos que contemplou também, que estava lá, que conheceu Jesus, andou com Jesus, ele confirma em Apocalipse, capítulo 7, capítulo 1, verso 7. Ok, vamos ler Apocalipse 1, verso 7. Está escrito assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Amém. Até para é muito bom estudarmos também as escrituras originais. Esta é a vantagem dos teólogos. Estudar o livro com a linguagem original. Ele lá está a falar não olhos figurados. Ele está a falar olhos físicos. Ele está a falar olhos físicos. Todo mundo, cada um na sua localidade, no seu país, na sua cidade, na sua vila, vai contemplar Jesus voltando com seus próprios olhos. E ali diz, quando eles diz que até aqueles que os traspassaram, lá há uma explicação dizendo que aqueles que o mataram, aqueles que o crucificaram, parte deles vão ressuscitar para testificarem aquilo que Jesus disse, com seus próprios olhos físicos. É isso que está a falar. E até o nosso próprio Jesus também falou, quando nosso próprio Senhor Salvador Jesus Cristo falou acerca disso, da sua vinda, ele mesmo ali não há linguagem de figura. E mesmo ele falando, nós podemos encontrar isso em Mateus, capítulo 24, também podemos encontrar em Mateus, capítulo 25,
lê os capítulos, verás que, principalmente o capítulo 24, versos 32, 30, 32, gostaria que os irmãos lessem. Ok. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas. Sabeis que está próximo o verão. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo diz-nos, fala para nós, que ele virá, a mesma forma que ele virá, virá com as nuvens, ok? E ele disse que todo olho verá. Todo olho verá. Em toda, cada extremidade da terra, em cada um no seu próprio lugar. Eu estou aqui na África, num país africano, eu verei Jesus da mesma forma que vocês estão lá no Brasil, não importa a cidade ou estado em que vocês estiverem, vocês vão ver ele da mesma forma que eu estaria vendo ele aqui, e outro lá nos Estados Unidos, outro lá na Ásia, cada um no seu devido lugar. Então, todos nós veremos ele vindo. Até tem mais outra palavra no mesmo capítulo, o versículo me passa na mente onde ele fala, como passa o relâmpago, sai do Oriente ao Ocidente, todo olho vê, ele também diz que assim a sua vinda também será daquela forma. Todo olho verá. Ele não está falando de uma forma transfigurada. Ele está falando de forma literal. Mas o contexto errado, da interpretação errada para o arrebatamento, de acordo com alguns reformadores, e esses reformadores têm os seus seguidores atualmente, está em Mateus capítulo 24 mesmo, nos seus versículos 15 e adiante, onde eles começam a falar, onde Jesus fala que aquele que tiver, quando a sua segunda vinda chegar, aquele que tiver no rebanho, se tiverem dois, um será arrebatado e outro vai ficar, ele vai começar a especificar. Se alguém conhece o versículo, por favor, onde está escrito essas palavras? Então, está aqui 24, 40. no 24, a partir do verso 40. Mateus. Um pouquinho antes do 39. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o seu Senhor. Exato. Ok. Na verdade, ali ele não está falando de arrebatamento espiritual. Ele não está falando de arrebatamento físico. Ele está a usar. Agora, quando, às vezes, os nossos líderes, também alguns líderes, pegam no texto figurativo, utilizam como algo físico. E pegam no algo físico como algo figurativo. Jesus está falando pelo caráter. Aquele que tiver, ainda que tivermos 2 pessoas, ainda que formos casal, Jesus virá buscar aquele que tiver preparado, que tiver o caráter dele, as suas roupas limpas, branqueadas no sangue do Cordeiro, conforme diz o Apocalipse. Nós podemos até vivermos juntos, mas quando Jesus voltar, saiba que quando Jesus, se nós entendermos desta forma, nós estaríamos a dizer que Jesus, se dizermos que Jesus vai arrebatar alguns e ficar outros, isso não é verdade. Então a Bíblia estaria a se contradizer. Porque Jesus fala em João capítulo 5, verso 28, que haverá ressurreição. E aqui, se houver simplesmente a vinda dele, houver esse arrebatamento, não haverá ressurreição. Paulo também fala da ressurreição na segunda vinda. Aqueles que estiverem em vida serão transformados simplesmente o físico. O nosso corpo mortal será transformado em imortal. E o corpo. E agora?
os vivos, os mortos ressuscitarão e se unirão aos vivos, já transformados, para eles fazerem o quê? Irem, para serem arrebatados. Arrebatados é no sentido de que eles sairão da terra, porque Jesus não vai pisar nessa terra quando ele voltar. Você pode ler isso no capítulo que nós acabamos de ler, 24, no versículo 30 a 32. Nós encontramos que Jesus vai enviar os seus anjos para chegar na terra. Ele estará lá nos ares. Ele estará lá nos ares. Ele não vai chegar nesta terra contaminada. Ele vai enviar os seus anjos para buscar os seus filhos, os ressuscitados e aqueles que acompanharam a vinda de Jesus, que nunca morreram, que nunca morrerão. Aquele que está em Apocalipse capítulo 7, 14, 144 mil, ok? Aqueles que não verão a morte. Então vão se unir à grande multidão, ok? Já ressuscitado. E vão para o céu. Agora, aqui, em Mateus 4, 24, 40, ele está falando do caráter. Ele está falando das pessoas que estiverem preparadas naquele dia. Que o seu caráter estiver selado, ou o seu nome estiver selado, o seu nome estiver escrito no livro da vida como selado, ainda que tiver eu e o meu irmão aqui de lado, eu e a minha esposa aqui de lado, eu e meu filho, o que tiver preparado vai subir com Jesus. E os que não tiverem, até porque os mortos, ou as pessoas vivas, mas que não aceitaram a Jesus, serão consumidos pela glória de Jesus. Ok? Agora, aqueles que aceitaram a Jesus é que serão arrebatados. Isso que ele está aí a falar. Ele não está a dizer arrebatamento secreto. Não é arrebatamento secreto ou espiritual. Porque se assim fosse, estaríamos a dizer que Jesus é mentiroso, que a Bíblia é contraditória. A Bíblia não se contradiz. Aqui é figurativo. Não haverá o arrebatamento que haverá, que a Bíblia fala, o arrebatamento que a Bíblia fala, é aquele em que Jesus vem, os vivos são transformados, os mortos ressuscitam, ok? Para a glória eterna, e os anjos vão reunir essa multidão para subirem junto a Jesus, nos ares, onde Jesus estará. É nesse sentido, este aqui é o arrebatamento, e dali eles sobem para o céu, onde está o Pai eterno, que vai passar também uma temporada de acordo com o Apocalipse. Para todos aqueles que não guardaram o sétimo dia da semana, vão guardar durante essa caminhada para o céu, e aqueles que não foram batizados também serão batizados nessa caminhada. A Bíblia fala disso, Apocalipse.